Alan desabafa depois de novamente ressurgir entre os titulares do Flamengo. Ei, Alan! Alexandro vai passar por exames médicos agora na parte da tarde. Esperamos esteja tudo bem. Pedro é escolhido o craque da galera. Renier está disposto a voltar para o Brasil. 3 clubes se interessam pela contratação do jogador. Boto fala sobre Roger Guedes no Flamengo. É, amigos, tem isso. Danilo, de jogador a cineasta. Que isso? Por fim, Atlético de Madrid continua monitorando Felipe Luiz. E a gente vai explicar o motivo disso. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum E deu. e deu. Bom, bora começar então com as notícias. Renier Jesus. De verdade, a gente está trazendo porque é notícia, mas não me agrada nem um pouco, estou sendo sincero. Saiu do Flamengo ali entre 2019 e 2020, contratado pelo Real Madrid, não deu certo na Europa. Até início desse ano, ele deu uma entrevista dizendo que não tinha interesse nenhum em retornar ao futebol nacional. Haja visto que com 23 anos de idade, ele ainda tinha mercado na Europa. Mas, como as coisas não estão funcionando, inclusive próximo de fim de contrato com o Real Madrid, que vai até metade de 2026, o jogador já entende como sendo uma alternativa, até mesmo para recuperar o seu futebol, retornar para o país de origem. 3 times estão interessados na contratação do jogador: Botafogo, Corinthians e Flamengo. Oh, meu Deus do céu. Aguardar. Segundo dizem, existe uma agitação no mercado pela contratação do jogador, todo mundo entendendo como sendo uma boa possibilidade. Eu não vejo assim, minha opinião. Pelo amor, hein? Bom, galera, seguindo com as notícias, apesar da felicidade com a vitória do Flamengo na noite de ontem, todos nós ficamos preocupados também com o que aconteceu com Alexandro, que foi substituído ainda no primeiro tempo após sentir um desconforto na perna esquerda. O próprio jogador que pediu a Felipe Luiz para deixar o campo. Na coletiva, o técnico comentou que não acha que é a mesma lesão do Campeonato Carioca, que Alexandro falou para ele que foi apenas uma fisgada leve, mas, de toda forma, que deveriam, aguardar o resultado dos exames para terem certeza. O elenco do Flamengo se reapresenta agora à tarde no Ninho do Urubu para dar início à preparação para o próximo compromisso. E o jogador passará por exames para saber o que de fato aconteceu. Mas para o fim do dia a gente deve ter aí uma resposta do departamento médico do Flamengo e claro que assim que soubermos nós passamos para vocês. Tomara que não seja nada grave. Com certeza. Seguindo com as notícias, galera, Danilo, sem dúvida nenhuma, tem sido uma das melhores contratações feitas pelo Flamengo. Dentro de campo é um líder e fora a liderança joga muita bola. Fato. Agora, ele resolveu atacar de cineasta. Mas como assim? Seguinte, o jogador passou muitos anos jogando em Portugal e ele entendeu como sendo uma maneira de retribuir tudo que por lá viveu, fazer um documentário
contando um pouquinho da sua carreira, agradecendo ao povo português tudo que conseguiu na vida e também mostrar um pouco da sua vivência no país e a conexão que ele tem. Essa espécie de documentário vai retratar todos esses passos e a aproximação de Danilo com o país português enquanto esteve na Europa. Legal, né? Então tá, hein? Quem te viu, quem te vê. Esnobando. Mil e uma utilidades. Esnobando. Bom, galera, seguindo com as notícias na goleada, ontem do Mengão, o Alan voltou a ser titular no Flamengo. E após a partida na zona mista, o jogador falou sobre atuar por 90 minutos com o manto sagrado. E bem. Ele disse o seguinte: estou me sentindo até estranho de tanto tempo fora. Você não sabe como a gente também acha estranho, Alan. Mas estou feliz pela atuação, foi bom demais. Ainda mais em uma vitória elástica do jeito que foi. Agora é trabalhar, continuar trabalhando e evoluindo. O mais importante é todos fazerem parte do processo, se sentirem dentro do clube com boas atuações. A gente tem um elenco muito grande e bom, então quem entra vai entrar à altura e vai continuar dando ritmo para o time manter o nível. Uma coisa nós temos que concordar aqui no canal, galera, o Alan vem tendo sim boas atuações. A gente nem tem reclamado tanto do Alan sim nas lives. Não, e um outro detalhe, não me recordo de ele ter levado cartão amarelo ontem. Eu também não me recordo. Se levou alguém, comenta aqui embaixo. E na minha opinião, ontem ele fez sim mais uma, né, excelente atuação, que ele continua evoluindo, né? Ah, sim, ele tirou o pé do breque e meteu no acelerador. Bem. Seguindo com as notícias, Boto falou sobre um jogador que ele adora e gostaria de ver vestindo a camisa do Flamengo. Roger Guedes. Galera, hoje ele está no Al Rayyan e possivelmente não vai continuar. Por lá já dão como saída certa. Porém, Boto, nesse momento, descarta qualquer possibilidade de chegada do jogador, mesmo com ele gostando. Motivo: salário. Quanto ganha Roger Guedes? Mais ou menos 4 milhões de reais por mês. Algo totalmente fora da situação do nosso país e do teto máximo que o Flamengo tem possibilidade de pagar, né galera? Portanto, apesar de estar rodando a informação, pelo Boto, não. Bom, esse é um jogador bem parecido com o sentimento que eu tive quando eu vi Pulgar pela primeira vez. Ele não me desce, meu santo não bate com o santo dele, de verdade, não gosto do Roger Guedes. Se por um acaso viesse para o Flamengo um dia e fizesse o que o Pulgar fez, aí sim, tudo bem. Mas de contrário, tô com o Boto. Ele é um jogador brigador. Dentro de campo é brigador e gosta de causar também. Como todo atacante, né? Centroavante normalmente é assim. Mas eu acho que ele tá bem no cantinho dele. A gente aqui também. Não dá. Seguindo com as notícias, essa eu peço um pouquinho de atenção para os amigos. Atlético de Madrid, logo que Felipe Luís pendurou as chuteiras, havia feito o convite para ele se juntar à comissão técnica ou ter um trabalho burocrático dentro do clube. Tudo isso levado pela história que o jogador tem com a entidade. Até aí, beleza. Felipe Luís resolveu seguir a carreira de treinador, primeiro executando a função de base do Flamengo, e todo mundo já conhece a história que eu não preciso contar. Por lá, tem Diego Simeone, papai de Felipe Luís, sem dúvida nenhuma, inclusive na filosofia de trabalho. Há quase 2 décadas, galera. É 20 anos trabalhando pelo clube. Muito tempo? Muito tempo. Porém, o Atlético de Madrid tem no entendimento que o fim de Simeone como líder da equipe dentro de campo está próximo do fim. Entende que esse fim de ciclo seria algo basicamente natural, contratar um treinador que tem tudo a ver com o clube e conhece a entidade como ninguém na palma da mão. E quem seria esse cara? Felipe Luís. Pois é, há um bom tempo eles já vêm sondando e acompanhando
a evolução do Felipe. A gente sabe, como torcedor, e já viveu tantas experiências nessa vida, que nada é eterno. Mas também tenho o desejo de que Felipe, primeiro, traga para nós tudo o que a gente espera dele e também entregue ao Flamengo as conquistas e cresça ainda mais. Se um dia tiver que voar, voe para uma coisa melhor para a carreira dele, sem dúvidas. É assim que funciona. Mas, por enquanto, Atlético, deixa ele quietinho aqui. Se tiver que voar, voe, mas primeiro vamos conquistar títulos, títulos, títulos e mais títulos, Felipe. Não faça isso com a gente, não nesse momento. O Flamengo está sendo uma bela escola para ele e ele para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Bom, galera, e seguindo com as notícias, ontem tivemos votação para o craque da torcida. E o autor dos 2 gols na noite de ontem, o atacante Pedro, foi o escolhido aí para ficar com o título. O Flamengo abriu votação nas redes sociais e o Pedro foi eleito com 56,5% dos votos, deixando para trás ninguém mais, ninguém menos que Arrascaeta, com 38,3%, seguido de Danilo, com 3,3% e Plata, com 1,9%. A gente sabe que os torcedores que votaram, né, para o craque da torcida foram muito coração na noite de ontem, principalmente o Pedro retornando, fazendo 2 gols, né? Todo mundo ficou eufórico com a partida apresentada por ele. Mas na minha humilde opinião, eu acho que ele mereceu por conta de tudo isso, pelos gols, claro, pelo retorno dele e pelo momento que ele está vivendo. Sem dúvida nenhuma. Pegando pelo lado sentimental, sim, é justo. Agora, apesar de não ter feito o gol, o Wesley matou 2 bolas de chaleira, que eu vou ser sincero para você. Cada matada daquela valeria 10 pontos. Uma coisa fantástica. Esse menino ontem dentro de campo foi um deboche. Assim como o Flamengo de forma geral. Foi lindo ver o Flamengo jogar bola. Qualquer jogador que fosse reverenciado por atuar melhor que os outros, tá no contexto. Não dá para escolher os 11. Os 11 não, os 9. Eu tiraria o Michael e o Rossi, que foi um mero figurante na partida. Desculpa, Rossi. Rossi. Ficou sentado no banquinho só observando tudo que estava acontecendo. Daria para tomar chimarrão o jogo inteiro. Opa, com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Mais uma vez agradecendo e me desculpando pela voz, que eu sei que tá complicado até para vocês ouvirem, viu? Amigos e amigas. Tchau, tchau.